A paz do Senhor, para os irmãos, uma boa noite em Cristo Jesus. Nessa noite nós queremos deixar uma palavra para o seu coração, porque a Bíblia nos ensina, e nós queremos assim compartilhar sobre algo muito importante na vida da igreja, na vida de cada um de nós. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela vai nos ensinar que o Senhor Jesus nos chamou para exercermos a autoridade que vem dele. E nessa noite nós queremos falar sobre a autoridade do crente, falar sobre que a Bíblia nos dá essa garantia. A Bíblia nos ensina a exercer aquilo que o Senhor Jesus concedeu isso para nós. Mas antes de nós começarmos a falar, nós não queremos falar o que nós achamos, mas queremos assim transmitir aquilo que o Espírito Santo de Deus ele nos mandar falar nessa noite. Nós vamos orar, vamos pedir graça ao Espírito Santo de Deus para que você possa receber essa palavra no seu coração, para que você possa abrir o seu coração e entender à luz da palavra aquilo que o pastor Josué está ministrando sobre a sua vida. Porque quem faz tudo é o Espírito Santo de Deus, e quando nós lemos a palavra nos esclarece, a palavra nos traz luz, a palavra vem falar ao nosso coração que o Senhor Jesus quer que nós exercitamos o poder da sua palavra. Então nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós te glorificamos, nós te bendizemos. Senhor, e agora na autoridade do teu nome, no poder da tua palavra, nós vamos ministrar, ó Deus, sobre os corações, sobre vidas. Ó Deus, mas, ó Deus, se o teu Espírito não agir, nada acontece. Ó Deus, então que, ó Deus querido, o Senhor venha aparecer e, ó Deus, me esconda atrás da sua cruz, para que, ó Deus, o teu santo nome seja glorificado nos corações que ouvirem esta palavra. Senhor, em nome de Jesus, que toda a obra satânica caia por terra, e todos aqueles, ó Deus, que estão se achando, Deus, fraco, sem poder avançar, ó Deus querido, que todos os principados, potestades sejam amarrados, todos os dominadores sejam amarrados, para que, ó Deus, nós como servo Deus, como igreja sua do poder, possamos entender que a força vem do Senhor e a autoridade que o Senhor nos deu está tendo exercida contra toda e qualquer obra do diabo. Senhor, nós oramos crendo, ministra sobre nós a tua palavra, em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus vai nos ensinar nessa noite sobre autoridade, né? Autoridade que o crente, ele recebe quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa autoridade, ela é dada a cada um de nós que somos chamados por Deus. Não é só para alguns, mas para todos aqueles que creem no poder da palavra e desejam exercitar essa autoridade. Então a palavra de Deus, ela vai nos ensinar que Jesus, ele chama um povo e ele quer que a igreja exerça essa autoridade. Autoridade da palavra de Deus. Então nós precisamos tomar posse da palavra, porque quando nós tomamos posse da palavra de Deus, a palavra de Deus ela se manifesta através de nós. A Bíblia diz para nós que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé ela é gerada quando a palavra de Deus entra dentro de nós. E eu te convido nessa noite, né, para você entender aquilo que Deus quer confirmar para a sua vida. Você precisa agora tomar posse disso. No livro de Lucas, no capítulo 9, e versículo 1 e 2. Lucas 9, 1 e 2, vai nos levar a entender aquilo que Jesus ele ensinou à sua igreja. Isso é ensinamento de Jesus, ensinamento da palavra de Deus, não tem nada de novo aqui, tudo está dentro da Bíblia. Diz assim no livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 1 e 2. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus
e a curar os enfermos. Então, a Bíblia está dizendo para mim e para você que o Senhor Jesus, quando convoca os 12 discípulos, ele dá essa autoridade. Ele coloca sobre os seus 12 discípulos essa autoridade. Agora, é muito importante nós entendermos isso, porque a autoridade, ela só vai funcionar quando você exercita a autoridade. Mas a autoridade, ela vem assim no estalar dos dedos? Não, quando nós aceitamos Jesus, ela é colocada sobre nós. Jesus convoca os 12 e dá autoridade. Agora, nós aceitamos Jesus, a Bíblia diz que Jesus também nos deu autoridade. Falou para os discípulos e disse: ficai em Jerusalém, até que do alto recebereis o poder do Espírito Santo de Deus, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém e até os confins da terra. Está lá em Atos dos Apóstolos. Então Jesus, ele deu autoridade à sua igreja. A igreja do Senhor somos nós, que recebemos a autoridade de Deus. E quando eu recebo a autoridade, agora eu preciso exercitar a autoridade. Se eu recebo, vamos dar um exemplo, se eu recebo um presente numa caixa, com papel, com laço, e eu recebo ele, mas ao mesmo tempo que eu recebo, eu fico muito feliz, eu fico alegre, mas eu não tenho coragem de abrir essa caixa para poder desfrutar do presente. Então eu só recebi o presente, eu não desfrutei do presente. E a autoridade de Deus, ela também é desse jeito. Então, quando você aceitou Jesus, a Bíblia diz que o Senhor nos deu essa autoridade. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso agora buscar para que essa autoridade se manifeste. E a Bíblia, ela vai mostrar isso para nós, uma palavra assim muito interessante, que diz assim: as palavras de Jesus são impressionantes quando aceitas como foram faladas. Elas são claras e poderosas. Então a palavra de Deus, ela só vai se manifestar quando elas forem aceitas. Eu preciso aceitar a palavra. Aceitar como ela é. Muitas vezes nós ouvimos pessoas falar assim: a autoridade é só para alguns. Não, a autoridade é para todo aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. No livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo 32, Jesus vai também declarar essa verdade, né? No capítulo de Lucas, no capítulo 4 de Lucas, no versículo 32, diz assim: e muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Então, quando eu recebo a palavra de Deus, essa autoridade de Deus, ela passa a funcionar através da minha vida. Ela passa a fazer efeito na minha vida. Primeiro tem que fazer na minha vida. Não tem autoridade de Deus para outra pessoa se primeiro não atingir a sua vida. Então, primeiro ele vai fazer na minha vida, eu preciso receber a palavra de autoridade. Depois da minha vida, ela vai ser transmitida a outras vidas. Por isso que nós precisamos aceitar a palavra de Deus, né, como foram faladas. O que tem muitas pessoas aí é tentando tirar, né, pessoas do foco daquilo que a palavra de Deus fala para nós. Aí eu vou continuar a ministrar sobre a sua vida, por quê? Olha o que diz para mim e para você. Como é grande o desafio de aceitarmos suas palavras exatamente como ela é. Como é um desafio grande para nós aceitarmos a Bíblia como ela fala para nós. Porque muitas vezes nós queremos dar jeitinho,
nós queremos mudar um negocinho para poder a palavra se encaixar naquilo que nós achamos, mas não é desse jeito. A autoridade de Deus, ela só vai funcionar na minha e na sua vida quando eu aceito essa palavra como ela está sendo ministrada. Exatamente. Então Jesus aqui no livro de Lucas, né, quando Jesus desce a Cafarnaum, né, diz assim, no versículo 31, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Jesus estava ministrando no sábado, aí o povo, quando ouviu Jesus falar, eles declararam, isso tem que ser, a palavra tem que entrar em nós, porque quando a palavra entra em nós, ela sai de dentro de nós com a autoridade de Deus. Tem muita gente que quer ministrar a palavra, mas superficialmente, então a palavra não tem autoridade, não tem efeito. Então nós precisamos ministrar a santa palavra de Deus com autoridade. Por que autoridade? Porque eu preciso aceitar como a Bíblia é. E quando eu aceito como a Bíblia é, o Espírito de Deus, ele vai manifestar na minha vida como eu estou aceitando a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus está escrita, não tem que mudar nada, não tem que tirar, não tem que acrescentar, né? Então nós precisamos agora entender que o poder dessa palavra foi concedido à sua vida, à minha vida. Não só foi concedida, Deus escolheu só pastor para ter essa autoridade. Não, pastor, diácono, cantor, ou tocador, todo membro, todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele recebe essa autoridade. Agora ele precisa mergulhar dentro da palavra para que essa autoridade ela entra dentro de nós. A autoridade entrou, beleza, ela entrou, agora ela precisa surgir um efeito dentro de nós para ela sair de nós para alcançar outras pessoas. A autoridade não é para você, a autoridade é para ser ministrada através de você, é diferente. Tem muitas pessoas querendo autoridade para dizer que ele tem autoridade, isso não adianta de nada. Então Jesus, ele ministrou a autoridade, quando ele falava, as suas palavras eram com autoridade, era com a unção de Deus, era com o poder de Deus, e nós precisamos ministrar a santa palavra de Deus. Por quê? Porque é Jesus que opera, não é pastor que opera, é Jesus que opera, é o Espírito Santo de Deus que trabalha nas vidas, é o Espírito Santo de Deus que convence as vidas a se aceitar, a ser aceito por Jesus. Aí nós precisamos entender mais um pouquinho, vamos mais para frente. Sempre dissemos a todos que não olhem para nós. Nós temos essa mania muitas vezes, não olhe para mim não. Mas isso aí muitas vezes nós ficamos assim, claro, que não olhar para a minha vida, não olhar assim no sentido de que eu não posso fazer nada de mim mesmo. Mas quando você vê a autoridade de Deus sobre a vida de alguém, equilibrado, autoridade de Deus, é bom que você se espelhe em homens e mulheres de autoridade de Deus. Não é só de falácia, porque falar é muito fácil, pregar a palavra é até fácil, mas viver a palavra é diferente. E Pedro, ele pôde expressar lá no livro de Atos, no capítulo 3, vamos lá para Atos 3, olha o que a palavra de Deus fala para nós. É diferente quando nós recebemos autoridade, a autoridade ela vem restaurar a nossa vida e agora ela precisa sair para manifestar o poder de Deus sobre outras vidas. No livro de Atos, no capítulo 3, no versículo 4, diz assim, Pedro, vamos ler o versículo 1 para você entender melhor.
Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas ao que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse-lhe: olha para nós. Mas Pedro e João diz: olha para nós, no sentido de ele prestar atenção naquilo que vai ser ministrado. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e não prestamos atenção naquilo que está sendo ministrado para nós. Aí a palavra de Deus ela é falada, ela é ministrada e você não recebe a bênção. Então, nessa noite, a palavra te chama a atenção, ela me chama a atenção, para eu prestar atenção naquilo que o Espírito está falando. E ele diz assim, e ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Então ele esperava receber o que ele pediu, esmola. Às vezes nós estamos querendo de Deus esmola, e Deus quer nos fazer algo sobrenatural. Deus quer fazer algo que nós não esperamos. Mas nós precisamos olhar para Ele. Olhar no sentido, claro, se você tem visto através do seu líder, né? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que anda segundo a vontade de Deus, claro que você vai se espelhar, mas nós não temos que seguir a homem, nós temos que seguir a Jesus. E ele diz assim, Pedro, porém, disse, não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com ele no templo, saltando e louvando a Deus. Então você vai ver que Pedro agora, ele diz, olha para nós porque de nós não temos esmola, nós não temos prata, nós temos ouro. Então por isso que a autoridade de Deus, ela não é voltada para o âmbito, a visão física, ela é voltada para o lado espiritual. Então a autoridade de Deus, ela vem do lado espiritual. E ela só manifesta quando nós estamos firmados no mundo espiritual. Esse homem pedia esmola e Pedro e João dizem, olha para nós. Nós não temos prata, nós não temos ouro. Não é isso que nós queremos te dar. Nós queremos exercer uma autoridade que foi nos dada. A autoridade de Deus, autoridade para curar. O que está lá em Lucas 9. Autoridade para poder manifestar o poder de cura, autoridade que foi nos dada para poder expulsar demônio. Então essa autoridade, ela vem através da nossa vida quando nós recebemos, tomamos posse da palavra e agora nós vamos fazer o que? Uso dessa autoridade, mas não é no meu bel prazer, é na direção do Espírito de Deus. Então a Bíblia vai dizer para nós que esse homem põe-se de pé e ele fica curado e entra no templo louvando e bendizendo a Deus. Então nós precisamos ver que esse olhar é um olhar que ele é diferenciado. É um olhar que você não vê o físico, é um olhar que você vê o lado espiritual. E é o que nós precisamos, a igreja do Senhor precisa ter essa visão espiritual. Nós precisamos viver vidas espirituais. Nós precisamos ser uma igreja espiritual. Por quê, pastor? Porque nós estamos vendo hoje, no âmbito da igreja, uma igreja carnal. Uma igreja que só pensa em ter dinheiro. Vem para a minha igreja, que Deus vai te dar carro. Irmão, para com isso. Jesus não tem agência de carro. Compra carro. Se você tiver o nome limpo no SPC, você vai ali e faz o crediário. E ter dinheiro para pagar.
Não vem para a igreja porque Jesus vai te dar carro. Vem para a igreja para ter a autoridade do poder de Deus sobre a sua vida, para poder ser liberto, e agora você vai exercitar essa autoridade de Deus. E a Bíblia vai mostrar isso para nós, que quando Jesus, né, ele vai falar aos seus discípulos, ele diz assim: Deus usou pessoas em outras gerações, mas hoje é o seu tempo. Se Deus deu autoridade aos discípulos, ele também nos dá autoridade. Ele também nos convoca a poder exercer essa autoridade. Agora, nós precisamos fazer o quê? Tomar posse e usar essa autoridade. Vamos lá para o livro de Marcos, né? No capítulo 16, é um texto bastante conhecido, né? Daqueles que lê Bíblia, né? Se você não lê Bíblia, você não conhece. Você precisa ler Bíblia. Como é que a autoridade de Deus vem? Vem através da leitura da palavra de Deus. Você não pode andar só daquilo que o pastor fala na igreja. Você tem que andar pelo que você lê da palavra de Deus. O Espírito de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos guiará a toda a verdade. Qual é a verdade? Verdade da palavra. E no livro de Marcos, no capítulo 16, né? O versículo 17, mas nós precisamos entender todo o contexto para nós recebermos a palavra de Deus. O versículo 14 diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Então Jesus censura a incredulidade. Então o que tem acontecido hoje? Pessoas que não crêem na palavra, e ele consegue manipular outras pessoas a também não crer na palavra. E Jesus agora vai censurar a incredulidade dos 11 discípulos, né? Ele vai censurar. Vocês não deram crédito. E o que tem acontecido hoje no seio da igreja? Muitas pessoas só têm pregado ganhar dinheiro, ficar rico nessa terra. Nós precisamos entender a santa palavra de Deus. Nós temos que parar de sermos incrédulos. Jesus chamou a igreja para poder pregar o evangelho com poder e com autoridade. E é por isso que a igreja precisa tomar posse dessa autoridade. Você precisa tomar posse dessa autoridade. Não é só ler que fulano de tal teve autoridade, que Isaías, que Ezequiel, que Daniel, que Marcos, que os discípulos, que João, que Pedro tiveram autoridade. Não, agora você precisa entender. Se Deus, na pessoa de Jesus Cristo, deu autoridade para eles, eu preciso também crer que Deus vai me dar, e agora eu vou exercer essa autoridade. Aí no versículo 15 diz assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então Jesus está dando a ordem à igreja. Eu e você somos a igreja. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então todo aquele que crê, a Bíblia diz, será batizado. Então a pessoa crê, ela vai para a igreja, ela é batizada. Agora nós vamos fazer o trabalho de ensinar, né? Ensinar. Versículo 17 diz assim para nós: estes sinais hão de acompanhar aquele que crê, e em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então aqui eu vou chamar a sua atenção, né, que muitas pessoas, né, ficam falando assim: olha, não mexe com esse negócio de diabo, que tem retaliação. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, é Ele que falou isso. Foi Jesus que falou isso. Então o diabo, ele na autoridade do nome de Jesus, o diabo não foi vencido, ele já está vencido, porque Jesus venceu ele na cruz do Calvário.
Agora você precisa entender que essa palavra, ela só vai surgir efeito, né? Ela só vai tomar, né? Ela só vai se manifestar na minha vida quando eu creio nesta palavra. Então, quando eu creio nessa palavra, que diz o versículo 17, que estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, quem não crê na palavra que foi dada, não consegue exercitar a autoridade do crente. Então, se você não crer na palavra de Deus, você não consegue ver algo sobrenatural de Deus na sua vida. Por isso que diz assim, estes sinais seguirão, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, e em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Então, expulsar demônio não é status. Expulsar demônio é para aqueles que creem no poder da palavra de Deus. Agora, eu preciso aprender a trabalhar nessa área. Nós precisamos aprender. Alguns dias eu vou dando um estudo sobre libertação. Então, Jesus agora está dizendo assim, eu vos dei poder. Agora você precisa aprender a exercitar esse poder. Por quê? Porque você vai poder, com esse poder, expelir demônio. Você não vai ficar caçando demônio, porque tem um montão de demônio por aí afora. Você só vai exercer a autoridade de expulsar demônio quando Jesus entregar nas tuas mãos. Aí Jesus te deu essa autoridade e você vai exercitar a autoridade de expulsar demônio. Porque expulsar demônio não é receita de bolo. Expulsar demônio é quando Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Ele te dá essa oportunidade de alguém ser liberto através da sua vida por Ele. Então não pense você, eu expulso demônio, sou melhor do que o pessoal. Não, irmão. Nada disso. Isso tudo é uma vaidade muito porca. Nós precisamos entender que a autoridade de Deus foi dada à igreja. Agora eu preciso tomar posse dela. Para quê? Para que eu possa expelir demônio e eu possa agora falar novas línguas. Eu preciso disso na minha vida. Eu preciso aprender, eu preciso entender a palavra de Deus, que eu preciso agora receber o revestimento da autoridade de Deus, mas eu preciso também receber o revestimento do Espírito Santo de Deus. É diferente. Quando a pessoa aceita Jesus, ela recebe o Espírito Santo de Deus. Agora, quando ele é batizado com o Espírito Santo de Deus, ele fala em novas línguas. É diferente. Isso é um revestimento sobre a sua vida. Aí ele diz assim no versículo 18: pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, cai por terra aqui todas essas palavras que a gente às vezes escuta, né? O pastor escuta às vezes, porque vai ter retaliação de Satanás. Nós servimos ao Deus maior. O nosso Deus não é grande, o nosso Deus ele é o maior. Então, se Jesus me deu autoridade para falar da sua palavra, se ele me deu autoridade para expelir demônios, se ele me deu autoridade para poder curar os enfermos, Jesus Cristo não vai deixar ninguém me retaliar. Não vai ter retaliação na minha vida, porque eu ando na palavra. Quando você anda na palavra, a Bíblia diz assim, aquele que é temente a Deus e anda na palavra, o maligno não lhe toca. Então, luta todos nós passamos. Nós estamos passando uma luta tremenda agora no mundo todo. Mas nós estamos crendo que essa enfermidade satânica vai sumir do nosso país, em nome de Jesus. A Bíblia agora vai mostrar isso para nós, que nós, se olharmos para dentro de nós,
Realmente nós não vamos conseguir nada. Você não consegue nada, eu não consigo nada achando que é a minha força. E nós precisamos também entender que quando você olha para dentro de você, você se sente incapaz. Mas quando você olha para Jesus, você vai ver que Jesus Cristo é que te sustenta, é que te dá força, é que Ele é que faz através de você. Quer ver um exemplo? Nós vamos ter exemplos aqui de homens que também se sentiram assim, muitas vezes como nós. Vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, é o segundo livro da Bíblia, né? Êxodo, capítulo 3, no versículo 11, você vai ver o que Moisés, ele diz assim lá, ó. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então Moisés disse: quem sou eu? Porque Moisés sabia que pelas suas forças Faraó não ia ouvir. Mas quando ele deposita a sua confiança em Deus, Deus fala para ele assim: diga a Faraó que o eu sou te mandou. Então você não vai resolver problemas com as suas forças. Tem muita gente tentando resolver com as suas forças e não consegue, ele frustra. Mas quando você olha para Jesus, você vai ser que nem Moisés. Você vai ouvir assim do Senhor: meu filho, minha filha, minha serva, meu servo, eu estou na sua frente. Aí você vai entender aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Vamos lá, outro exemplo para a sua vida, para você não se sentir menosprezado, para baixo. Eu não consigo, pastor, eu não sou ninguém. Isso é uma obra satânica. Você tem que olhar para Jesus. Uma coisa que é muito importante para a sua vida e para a minha. Diante dos problemas, você não tem que ficar de joelho. Você só tem que ficar de joelho diante de Jesus. Diante dos seus problemas, você esteja de pé, porque é de pé que você vai conseguir vencer eles. Aí no livro de Isaías, né? Olha Isaías, o que o Isaías fala, né? No livro de Isaías, no capítulo 6, tudo exemplo para você ver que a palavra de Deus vai mostrar que Moisés, Isaías foram homens que também tiveram as suas dificuldades. No capítulo 6 de Isaías, nos versículos 5, diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirada do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que ele tocou aos teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A Bíblia diz que Isaías, ele olha assim, diz que ai de mim, Senhor, oh Deus, sou tão falho, sou tão pecador, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, habito no meio de um povo corrupto, habito no meio de um povo perverso. Aí a Bíblia diz que na mesma hora, quando nós temos que entender a palavra, no sentido de que aquilo que Deus quer falar para nós. Quando nós nos exaltamos, nós vamos cair. Mas quando nós nos humilhamos e reconhecemos que a nossa vida, que tudo que nós estamos fazendo depende de Deus, aí Deus te exalta. Tem muita gente se exaltando, tem muita gente achando que eu sou muito poderoso. Meu irmão, não entra por esse caminho. Esse caminho é caminho de fracasso. Mas quando você reconhece que Jesus Cristo é que faz todas as coisas,
a sua vida ela toma um outro rumo. Nós precisamos ser humildes. Claro que é uma coisa que sempre meu pai, pastor Jonathan, sempre falou, né, irmãos? A glória vai ser sempre do Senhor Jesus, mas o privilégio é nosso, de orar por alguém e Deus curar, de orar por alguém e Deus manifestar o seu poder, né? Então essa autoridade, né? Essa autoridade que Jesus nos deu, ela emana do céu, não é de nós, vem de Deus. Aí quando vem de Deus, ela entra em nós e manifesta para fora. Por isso que Isaías, quando ele recebe o toque, quando ele recebe a palavra que o anjo fala com ele, ele disse, olha, foi tocado os teus lábios, foi perdoado o teu pecado, a tua iniquidade foi tirada. Ele pôde ouvir Deus falar. Então, o que eu quero te dizer, quando você depende de Deus, você consegue ouvir Deus. Tem muita gente que ele acha que é bom, poderoso, não consegue ouvir Deus. Aí ele fala mecanicamente, não tem efeito. E nós precisamos deixar o Espírito de Deus nos envolver, deixar o Espírito de Deus nos conduzir, porque quando o Espírito de Deus nos conduz, ele abre os nossos ouvidos espirituais, nós conseguimos ouvir aquilo que o Espírito de Deus quer falar conosco. Aí ele vai te mostrar aonde está a perturbação, ele vai te mostrar por onde está entrando o mal, aí você vai exercer a autoridade da palavra de Deus. Porque às vezes você está olhando no âmbito físico, e Deus quer te revelar essas coisas no âmbito espiritual. Tem muita gente tratando do físico, e o problema é no espiritual. E nós precisamos, só consegue ter visão espiritual quem anda no Espírito de Deus. Aí a Bíblia vai dizer para nós também, vou te dar outro exemplo, diz assim, no livro de Jeremias, no capítulo 1, né? Livro de Jeremias, né? Depois de Isaías, Jeremias, vamos lá. Diz assim para mim, para você, no versículo 6 de Isaías, então lhe disse, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Jeremias falou, Deus, eu sou uma criança. Aí Deus fala assim, mas o Senhor lhe disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Então, quem faz isso é Jesus. Quem faz isso é Deus na nossa vida. Então, eu preciso olhar para Jesus. Se o pastor José olhar para suas forças, eu não saio de casa. Mas quando eu olho para Jesus, eu creio em Jesus, eu confio em Jesus, então eu vou fazer aquilo que Jesus determinou para eu fazer. Amém? É a palavra de Deus para o seu coração. Então você tem que parar de dar desculpa, né? Eu vou falar assim bem claramente. Você precisa parar de andar de muletas, se escorando em alguém e agora tomar posse da autoridade que Deus te deu. A autoridade que está sobre a sua vida foi derramada sobre você. Se você é crente em Cristo Jesus, Jesus já te deu essa autoridade. Agora você precisa tomar posse, crer e agora exercitar. Por quê? Porque a autoridade de Deus, ela vem para nós quando nós mergulhamos na palavra de Deus. E isso vai nos levar a entender o que Jesus, né, quer nos ensinar. Aí diz assim para mim e para você, como você vê isso? Dá a Deus a oportunidade de escolher as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, né?
1 Coríntios 1, 27. Então Deus, né? Deus deu a oportunidade para você. Então, Paulo diz assim: quando eu penso que estou forte, aí que eu estou fraco. Quando eu penso que estou fraco, aí eu estou forte. Aonde? Porque a minha força não resolve. Quem resolve é a força de Jesus sobre a minha vida. E Jesus, ele agora vai ministrar para mim e para você que tudo isso que nós falamos de autoridade, autoridade do crente, autoridade sobre os demônios, talvez você queira, pastor, eu gosto tanto, eu quero trabalhar na obra, mas você precisa primeiro receber na sua vida. Você não pode dar nada se você não tiver nada. Você só pode dar aquilo que você tem. E não nós temos que parar de viver de falácia. Nós precisamos viver da manifestação do poder de Deus. Aí Jesus, lá no livro de João, no capítulo 15, no versículo 5, Jesus vai mostrar para mim e para você, né, que tudo isso, a autoridade do crente, curar os enfermos, expulsar demônio, né, ela vem através de Jesus. João capítulo 15, versículo 5, diz assim para mim e para você, diz assim: eu sou a videira e vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus está dizendo assim, olha, eu sou a videira, Jesus, ele é a árvore, nós somos o ramo. Então, sem Jesus, você não consegue expulsar demônio, você não consegue curar os enfermos, você não consegue libertar ninguém do poder das trevas, se você não estiver firmado e ligado em Jesus. Então, tem muitas pessoas que ficam assim, está amarrado nada, quem está amarrado é ele. Só está amarrado o diabo quando você está em Jesus. Quando você está firmado em Jesus, quando você está dependendo de Jesus, quando você obedece a Jesus Cristo, aí sim, você vai exercer a autoridade que vem dele e vai até você, e de você vai até alguém. Jesus falou, de graça recebeste, de graça dai. Jesus, quando fala sobre isso, ele fala para quê? Para que você entenda a palavra. Aí ele diz outro para você e eu, assim, aprendermos, né? Aprendermos com a palavra. Nós precisamos aprender com a palavra. Nós precisamos ter base na palavra de Deus. Quando você tem base na palavra de Deus, você consegue ver aquilo que Deus é que determina para a sua vida, né? Ele diz assim, no livro de Coríntios, no capítulo 12, eu falei ainda aqui agora, mas eu vou ler agora certinho para a gente poder não atropelar. Diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, Paulo falando à igreja, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando vem as angústias, quando vem a fraqueza na nossa carne, isso vem. Somos seres humanos, somos de carne e osso. Mas Paulo diz assim, olha, quando eu penso que eu estou fraco, vem algo que vem do trono de Deus sobre a minha vida, me impulsiona. Aí eu vou fazer a obra de Deus. Aí eu vou exercer a autoridade. Por quê? Porque o diabo, ele trabalha contra as nossas vidas, ele trabalha contra nós, para nos desanimarmos,
para dizer que nós não podemos, para dizer que nós não vamos conseguir. Aí Paulo diz ainda no capítulo 12 de 2 Coríntios, agora no versículo 9. Então ele me diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, quando eu me exalto muito, Deus sai de cena. Mas quando eu me humilho, o poder de Deus, ele vai aperfeiçoar a minha vida na dependência dele, no favor dele, no agir dele. Aí o que acontece? Paulo aqui, ele está pedindo a Deus, né, para que Deus cure o espinho na carne. Ô Deus, no nome de Jesus, me cure. Aí Deus diz: olha, a minha graça te basta. Então a graça de Deus, graça, favor não merecido, ele está sendo derramada sobre a sua vida. E nós precisamos entender isso para a nossa vida, né? Que nós precisamos declarar isso para nós. Declarar isso para nós, né? Que realmente, né? O homem, né? Na sua sã consciência, ele é fraco. Mas em Deus, através do poder de Jesus Cristo, nós conseguimos ser fortes. E a Bíblia vai mostrar para isso para nós, lá no livro de Joel, no capítulo 3, no versículo 10, né, diz assim: forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras, diga o fraco: eu sou forte. Então, você não olha para dentro da sua carne, você olha para dentro do seu espírito. Por que isso? Porque a Bíblia diz que a carne, ela é fraca, mas o espírito não. O espírito é sempre pronto, o espírito está sempre nos auxiliando, ele quer nos fortalecer. E você e eu precisamos fortalecer da onde? É no espírito, porque quando nós somos fortalecidos no espírito, a nossa carne automaticamente obedece. Mas se eu der vazão à carne, automaticamente o espírito fica inativo. Aí eu preciso alimentar o meu espírito aonde? Na palavra. Então, quando eu faço isso, né? Aí a palavra de Deus, ela vai nos levar a entender que tudo vem de Deus, tudo procede de Deus, né? Aí diz assim para mim e para você: da fraqueza, os antigos profetas tiraram força. Por que tiraram força? Está lá no livro de Hebreus, né? No livro de Hebreus, no capítulo 11, Hebreus 11, versículo 34, diz assim: extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga o exército de estrangeiro. Então, quando você e eu nos sentimos fracos, no sentido da nossa capacidade humana, aí a força vem do Espírito de Deus. Mas quando eu me exalto, aí eu fraquejo, aí eu frustro, aí eu falho. Mas quando eu me humilho, reconhecendo que a minha força vem do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor me põe de pé. E todo essa batalha, todo esse exercício, ela vai nos levar a ter a fé
no poder de Jesus Cristo, né? A Bíblia diz assim para mim e para você, lá no livro de 2 Coríntios, mais uma vez, né? 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então tem muita gente só andando, é crente pelo aquilo que ele vê. Ele não consegue nada. Mas quando você anda por fé, você vê o sobrenatural de Deus. E você vê o sobrenatural de Deus, por que você vê o sobrenatural de Deus? E a palavra de Deus, né? Ela vai tomar efeito, ela vai se manifestar. Essa palavra, ela vai se tornar poderosa na sua vida. Por quê? Porque você não anda pelo aquilo que você vê. Você anda por fé. E lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então a palavra de Deus, ela é exercitada, essa autoridade é exercitada por fé, não pelo aquilo que eu vejo. Então, quando eu creio na palavra, a minha fé, ela cresce em Deus. Quando a fé cresce, então eu passo a exercitar o poder da palavra. Quando eu exercito o poder da palavra, aí vai acontecer algo, né? Uma coisa que esse versículo eu gosto muito. Eu gosto muito desse versículo porque eu preciso entender, né? Eu quero te dizer algo muito sério, né? Em respeito ao que as pessoas muitas vezes ficam querendo viver de aparência. O morto, né? A pessoa está morta espiritualmente, né? E ele fica o tempo todo fingindo que está bem espiritualmente. Não, querido. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Deus, eu estou precisando de um renovo. Deus, eu estou precisando de uma libertação, porque todo dia eu preciso ser liberto. Aí, quando você busca na palavra, quando você busca em Deus, você crer na palavra, essa autoridade, que é a autoridade do crente, ela começa a se desenvolver. Aí você começa a entender que não é na minha força, mas é a força que vem de Deus sobre a minha vida. Aí você começa a entender aquilo que Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, quando eu me posiciono na vontade de Deus, vem o poder de Deus sobre a minha vida. Quando o poder de Deus vem sobre a minha vida, ela entra na minha vida, Ele, o Senhor Jesus, Ele é muito mais poderoso para fazer aquilo que eu penso e aquilo que eu peço. Então você só vai ser um instrumento na mão de Deus, mas Deus que sabe o que tem que acontecer. Você só vai ser um canal de Deus, né? O cirurgião, ele vai operar alguém e na medida da operação, ele pede os instrumentos para ser exercitado na medida que ele vai operando
é assim a sua vida, é assim a minha vida nas mãos do Senhor. Então eu preciso buscar esse poder. Como, pastor? Na leitura da palavra, na oração, no jejum, na minha consagração. Aí esse poder, ele vai começar, vai ser emanado do céu, vem do céu. Não vem do homem, vem do céu. Quando ele entra na minha vida, ele vai preenchendo. Ele vai tomando forma na minha vida. Aí agora, quando eu vou exercer autoridade, aquilo que eu penso, Deus faz maior. Aquilo que eu quero, Deus faz maior. Por quê? Porque o poder que está sendo emanado do céu para a minha vida, está aqui dentro da minha vida. Então, que você nessa noite possa receber essa palavra de Deus para o seu coração. Deus te deu autoridade na pessoa de Jesus Cristo. Agora você precisa exercitar dentro do seu lar, dentro da sua família. Não é você discutir, não é você dizer que a pessoa está com o diabo, não é nada disso. Você só vai orar: Deus, me dá a oportunidade de expulsar esse espírito de perturbação, esse espírito da ira, esse espírito da revolta, esse espírito do tabagismo, esse espírito da bebida. Então Jesus Cristo vai te dar oportunidade. Aí o poder que vem dele está dentro de você e vai sair de você e vai repreender Satanás, vai amarrar o diabo e você vai expulsá-lo no nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Deseje isso no seu coração, porque Deus já te deu autoridade. Agora você precisa tomar posse dela, agora exercitar, fazer funcionar na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra no seu coração. Eu vou orar mais uma vez para que você possa tomar posse desta palavra. Pai, no nome de Jesus, na autoridade da tua palavra que foi ministrada nessa noite, que o Senhor venha, ó Deus querido, tocar nos corações e que essa palavra, Deus, seja como uma dinamite, ó Deus, para poder explodir, ó Deus, toda fortaleza satânica, todo espírito de rejeição, todo espírito de inferioridade, para que o meu irmão, a minha irmã, aquele que estiver nos ouvindo, seja liberta do poder da tua palavra, pelo poder da tua palavra, e ó Deus, que as obras do diabo caiam por terra, e o meu irmão, a minha irmã, vejam, ó Deus, o teu agir. Nós abençoamos no nome de Jesus e oramos crendo. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não tem um lar espiritual, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Pastor Josué, pastor da Igreja Batista da Libertação. Se você mora perto da Igreja Batista da Libertação em Manguinhos, que você possa nos visitar a hora que terminar essa proibição de cultos, você possa nos visitar para que possamos orar por você, para você a cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e uma boa noite em nome de Jesus.